E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui comigo no canal John Financeiro. Após aí o fechamento massivo de agências por parte dos bancos, que nós fizemos aqui uma série de vídeos a respeito disso, chega a vez agora das casas lotéricas. Exatamente. Vamos entender o que está acontecendo. Diversas lotéricas ao redor do Brasil anunciam aí fechamento, né, o fim do ciclo das atividades. E nós vamos entender 4 coisas que estão aí rondando as casas lotéricas para isso daqui estar acontecendo com elas. Então já considere deixar seu like, se inscreve no canal, marca as notificações e conversa no final aí comigo nos comentários que a gente vai desenvolvendo uma ideia sobre isso, tá ok? Vamos aqui direto a esse assunto. Aqui o jornal Tribuna de Minas traz essa notícia. Lotéricas brasileiras anunciaram fim do ciclo nas atividades. Você, da sua cidade, já percebeu? Em uma determinada esquina tinha uma loteria. Eu percebi isso. De uma hora para outra, essa casa lotérica sumiu do mapa. Outra esquina ali tinha uma loteria, do nada aquela lotérica também sumiu da região. Então, o que está acontecendo com as loterias? Será que é apenas um mundo digital que está avançando, forçando muitas delas a fecharem as portas? Vamos entender aqui detalhes sobre essa situação. Bem, aqui o jornal traz algumas informações a respeito disso, que ele cita casos de lotéricas em determinadas regiões, tá? Mas o buraco é muito mais fundo. A gente vai ver isso daí como um negócio mais cíclico, né? E um negócio também bem mais abrangente. É também o fator digital que pode estar influenciando o fechamento dessas lotéricas? Sim, exatamente. Tem esse fator, porém, estima-se que existem mais de 13 mil casas lotéricas ao redor do Brasil. É uma quantidade ainda grande. Os bancos, né, as agências bancárias, nós temos aí próximo de 15 mil agências bancárias. E as lotéricas, para muitas pessoas, para muitos brasileiros, funcionam como verdadeiros mini bancos, porque lá eles conseguem fazer seus serviços, né, de pagamento de conta, receber benefícios. Então, as lotéricas são importantes para essa camada da população mais baixa e menos assistida, né, principalmente em locais mais distantes, né? As lotéricas, então, servem como verdadeiros bancos. Mas que agora, a primeira questão de tudo é o fator digital, porque você tem vários serviços que podem ser feitos hoje pelo celular, até jogos, que isso daí é um dos carros-chefes, né, das lotéricas. Os jogos podem ser feitos no aplicativo da Caixa Econômica, certo? E também pagamento de conta você consegue fazer pelo teu app, né? Transferência, recebimento de benefícios, tudo você consegue fazer de maneira digital. Então isso daí já é uma pancada em diversas lotéricas espalhadas no país. E a operação toda de uma lotérica, ela é cara, né? Tem numerário, né? Tem aluguéis, ar-condicionado, pessoal, né? A mão de obra, custo com pessoal. Então tem uma série de situações relacionadas a isso. Mas tem também fatores que têm levado algumas lotéricas a serem fechadas. Uma delas aqui, ó, operações da Polícia Federal, fraudes em loterias, certo? Operação Fábrica de Pix, isso aqui foi em novembro de 2025, certo? Polícia Federal investiga fraude em sistema de casas lotéricas. Isso daí também influencia, pessoal, tá? Fraudes em lotéricas influenciam também no fechamento de diversas agências aí. Se você viu alguma agência fechada, pode ser que ela esteja nessa operação da Polícia Federal. Então, esses fatores aí contribuem também. Porém, o portal Clique Petróleo e Gás traz aqui para nós. As lotéricas movimentam 18 bilhões por ano e empregam mais de 100 mil pessoas, mas agora enfrentam um risco real de perder o monopólio da Caixa para empresas privadas de apostas online. Vocês estão entendendo? Então, olha só, outro fator que tem contribuído aí para lotéricas estarem fechando no Brasil são os jogos, né? Os bets, tigrinho da vida, né? Esses cassinos virtuais, a população que já era viciada em jogos de loteria e fazia ali a sua jogatina, né, o seu joguinho ali pessoalmente nas lotéricas, agora da palma da mão no seu celular, eles ficam se divertindo, se entretendo e perdendo dinheiro agora de outra maneira, né? Não mais ali deixando numa casa lotérica, mas sim ali por meio de aplicativos e sites de apostas online. E muitos deles são até proibidos, né? Não são regulados, ou seja, não tem aquela regulação do governo, né?
para você perder seu dinheiro aí de maneira autorizada, né? Então, isso daqui é um fator também, pessoal, que tem contribuído para as casas lotéricas estarem fechando ao redor do Brasil. Esse daqui tem sido o terceiro fator que tem contribuído realmente para o fechamento de casas lotéricas. Então, só recapitulando, primeiro você vê aí o mundo digital, tá? Que isso daí as pessoas têm deixado de ir nas lotéricas, enfrentar aquela fila, etc. Tem realizado seus pagamentos, tudo pelo celular. Em segundo lugar, tem a questão de operações da Polícia Federal em fraudes envolvendo loterias ao redor do Brasil. E em terceiro lugar aqui, a gente vê aí apostas online, né? Empresas privadas de apostas online que têm impactado também essas casas lotéricas. Vamos aqui ao próximo. Tem uma estimativa aí nos últimos meses da quantidade de casas lotéricas que têm sido fechadas, tá? E aqui esse portal traz isso de forma mais explícita para a gente. Loterias. Caixa revoga a permissão de mais de 100 agências lotéricas. Então acontece disso daí também, tá? Tem em situações que a própria Caixa Econômica analisa aquele detentor da loteria, né, aquela pessoa ali autorizada a ter uma loteria na sua cidade, na sua região, no seu bairro, e a Caixa Econômica vai lá, revoga esta autorização, retira essa permissão aí desse detentor de uma loteria. Então, mais de 100 agências lotéricas foram fechadas por conta disso. Aqui na matéria ele fala que a Caixa Econômica anunciou o fim da permissão de 12 agências lotéricas no país no mês de setembro. Então, só no mês de setembro teve aí 12 unidades fechadas. Com a medida, os estabelecimentos deixarão de comercializar produto da Caixa Loterias. Em 2025, já são 108 unidades lotéricas fechadas. Você percebe? Só em 2025 o portal aqui traz essa quantidade aí de loterias, de casas lotéricas fechadas nos municípios brasileiros. Aqui eles falam que houve aí o encerramento de contrato, né, que foi até publicado no Diário Oficial da União. E por último, essa outra matéria aqui do Clique Petróleo e Gás traz a seguinte manchete: do balcão blindado ao monopólio digital, porque 13 mil lotéricas ainda resistem no Brasil conectado de 2025. Vocês percebem que há uma resistência, né, muito grande, diferente dos bancos. Enquanto aí os bancos fecharam muitas unidades em 2025, a gente vê aí que só foram 108 unidades de lotéricas fechadas ao redor do país. Mas isso começa a preocupar, né, consumidores, porque para muitas pessoas isso daí funciona como um banco, porque em diversas regiões as casas lotéricas realmente aí, elas resistem a essas pressões digitais devido aí à necessidade, né, de ter um banco naquela cidade, naquele município, e não tem, e a lotérica faz esse papel. É um ciclo, isso daí está chegando ao fim. A gente vê aqui na primeira matéria que fala muito bem isso. O que a gente espera disso daqui é que vá acontecer com o tempo a mesma coisa que aconteceu com os bancos, devido principalmente a esses fatores que a gente citou aqui. Então esse modelo aqui, daqui a pouco ele vai ficar arcaico também. Ele tem um fator também que pesa muito, é o fator de risco, assaltos, né? Isso daí tem atrapalhado um pouco as operações. Então, diante da digitalização, né, a Caixa Econômica, com certeza, aí, ela vai acabar se rendendo e fechando essas agências com o tempo. Isso vai ser agora? Não, vai levar um tempo, vai ser mais demorado do que os grandes bancos, né, as agências bancárias, porque aqui tem uma situação mais socioeconômica por detrás, tá? E os jogos, né, de loteria que ainda são o carro-chefe dessas unidades espalhadas pelo país. Então esse daqui é o motivo que tem levado muitas agências da loteria a fecharem ao redor do Brasil, e o que podemos esperar é a continuidade do fechamento dessas lotéricas, devido a essa situação aí que é conhecida dos brasileiros, né? A digitalização, principalmente no período pós-pandemia, né? Que aí contribuiu para serviços, né, bancários ou não bancários estarem aí encerrando as suas atividades. Tá ok, pessoal? Então era isso que eu tinha para conversar com vocês. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Espero ter tirado as dúvidas de vocês a respeito dessa situação aqui, do fim das lotéricas que começam devagar a serem fechadas ao redor do Brasil. Então já comenta aí embaixo o que você acha
desse ciclo que tem chegado ao fim aí das famosas casas lotéricas? Você acha interessante elas continuarem ou elas precisam fechar? Isso daí tem sido algo inútil, né? Algo obsoleto? O que você acha? Comenta aí embaixo que a gente vai conversando junto, tá ok? Obrigado por vocês terem assistido esse vídeo, obrigado aqui pela sua audiência e até a próxima aqui no canal John Financeiro. Valeu!